pessoal! Olha, segundo episódio do podcast aqui com uma convidada super especial. Vou me apresentar ligeiramente. Eu me chamo Flávia Prado, sou engenheira civil. Alguns de vocês já me conhecem lá pelo Instagram. Quem não me conhece, essa aqui é um canal dedicado a nós, trabalhadores das obras, construção civil e outros assuntos, né? Porque tem muita coisa aqui para se falar, não só de soluções construtivas, mas também da parte de empreendedorismo, empresas, negócios. E hoje aqui eu quero falar com a arquiteta Catarina Pinto, da empresa Terra Palha, que é um gabinete de arquitetura voltado aqui para materiais naturais. E eu achei super interessante trazer você aqui, né, para poder a gente falar um pouco sobre esse tipo de construção mais sustentável, né? Eu cada vez mais tenho clientes preocupados com esse tipo de construção, né? Como é que aonde eu devo começar? Quais são os materiais que são sustentáveis? Que se fala muito nisso, mas se pouco aprofunda, não é? E eu queria saber um pouquinho mais, ô Catarina, antes de mais, se apresenta, fala um pouco da sua empresa, como é que você chegou até aqui? Bom dia, Flávia. Obrigada por este convite. Eu fundei o Terra Palha em 2008, portanto eu estudei arquitetura em Lisboa. Na altura não se falava muito sobre este tipo de soluções, portanto, inicialmente a nível académico eu não as descobri. Foi posteriormente porque alguns dos valores que eu queria pôr em prática nas obras que eu fazia, eu não estava a conseguir descobrir soluções nos ateliês em que eu estava primeiro a estagiar e depois a Você acha nível que na profissional. faculdade se fala pouco sobre isso, é? Há 20 anos atrás se falava, não se falava nada, inclusivamente. Quando muito já se falava de reabilitar o património, mas portanto, e que já era uma área que eu tive especial interesse durante a faculdade, mas terminava por aí. Eu penso que hoje em dia está diferente e os próprios alunos estão despertos Há para, essa... para procurar soluções deste tipo de materiais que hoje em dia, por exemplo, até a nível internacional, já têm um nome, que são os Bio-Based Materials, se quisermos dar assim um nome. Ok. Tudo um nome Tudo novo, tudo novo. espampanante. Tivemos que criar até vocabulário novo, inclusivamente, sim, sim, sim. Para Eu queria saber assim, você veio de uma universidade de arquitetura tradicional, né? O que que te deu esse gatilho do interesse para esse tipo né? Você veio sim. do, por exemplo, você trabalhou, você viveu no campo em alguma certa altura, percebe? Da onde é que veio esse interesse? Não, olha, essa é uma boa pergunta. É exatamente o oposto. Eu cresci nos subúrbios de Lisboa e talvez por contactar com zonas tão com poucos espaços verdes, tanto betão, tanta, na minha sensibilidade, uma construção um pouco agressiva e menos humanizada. Talvez eu ainda não sabia o que é que eu queria fazer, mas já tinha ali uma indicação de qualquer coisa que eu não gostava tanto. E depois comecei a trabalhar durante 3, 4 anos em ateliês em Lisboa e, de facto, todas as premissas que punhamos em cima da mesa para definir projeto poderiam ser interessantes, era a nível estético, a nível de vistas, dos vãos, dos acabamentos, mas para mim aquele valor principal que era um cliente chegar e dizer eu quero ter uma casa cujo ambiente interior seja saudável e eu me sinta bem termicamente, eu acredito que eu nunca ouvi um briefing de um cliente a dizer-me isto. Pois. E mais, por exemplo, dizer, olha, eu queria que a minha casa fosse ecológica, que fosse sustentável. É isso que eu quero deixar como legado de uma casa que vai durar muitos anos, vai provavelmente até ficar na continuidade da minha família. Nunca ouvi esse briefing. Antigamente não se ouvia, sabe? Que eu agora tenho clientes que também vêm com... É isso, pronto, eu estou-te a contar de onde é que eu vim. Portanto, eu vinha, inclusivamente eu trabalhei num ateliê de obra que tinha poder de compra, numa zona do Ok. Estoril, e fiquei um pouco... não me estava a dar gozo, nem me estava a fazer muito sentido estar a desenvolver projeto que era uma casa, as vistas, os vãos, um pouco maior que a do meu vizinho, os materiais de revestimento muito bonitos, mas então a saúde, a qualidade do ar interior, a sustentabilidade, e eu penso que se há alguém que pode pagar pela sustentabilidade e pelo conforto térmico, devem ser realmente as pessoas que têm essa possibilidade, acima de tudo, começar por aí. Sim. E ao perceber que não me estava a rever, tive que mesmo pôr um ponto final. Disse, portanto, olha, eu vou terminar o meu trabalho aqui neste Nesse ateliê gabinete? e vou procurar um bocadinho aquilo que me pode interessar, mas eu ainda não sabia bem o que é que me interessava. Mas tive a sorte de me cruzar
com uma associação no Alentejo que fazia a promoção da construção em taipa, que é uma construção tradicional Sim, sim, daquela sim. região, e eles estavam justamente a organizar 2 formações, sobretudo para empreiteiros, pronto. Mas eu pedi como Bom arquiteta. saber, né? Porque falta tanta formação em áreas dessas. E é importante isso. Manter, até a nível cultural, tantos edifícios que a gente tem com Podemos construção falar em imenso taipa. disso. Sabes que eu penso que foi ali, não sei bem, até aos anos 70 existiam as escolas técnicas de construção. E na escola técnica ensinava-se construção em taipa, ensinava-se também, por exemplo, a cal, a pedra, a alvenaria, etc. Depois, não sei porque, achou-se que isto não eram matérias suscetíveis de Pois, de ter interesse. um curso específico e de interessar alunos suficientes e acabaram estas escolas. Portanto, hoje em Em dia. todos os sentidos, acabaram com todas as escolas, né? Até carpinteiros hoje em dia Exato, aprendem dos próprios carpinteiros, exato. né? E o serralheiro do serralheiro, e fica assim, eu também Podemos acho. falar sobre isso, lá está. Eu também conheço muito a perspectiva europeia, porque foi aí que depois eu tive que ir procurar o meu conhecimento. Por exemplo, podemos falar logo por aí. Um carpinteiro lá tem que ter um cartão profissional, fazer uma escola específica, ter um X tempo de práticas profissionais de estágio com outro carpinteiro mais conhecedor. Claro que depois em obra temos uma qualificação completamente diferente, não é? Esse é um gap que me incomoda bastante. E aí eu posso falar nas minhas Totalmente. duas línguas, que é Brasil e Portugal. Eu custa muito que não haja uma profissionalização, não há esse empenho. E eu vejo pessoas querendo aprender, e não é por isso. É porque não existem mais as escolas, né, Sim. técnicas. Mas me fala, e você estava aprendendo, foi aprender construção em taipa. Exato, fui aprender, pronto, e foi logo um exercício real numa pré-existência e eu adorei estar em campo, estar a analisar as paredes de taipa, propor medidas preventivas para reabilitar, contactar com outros colegas que tinham o mesmo entusiasmo. Portanto, aquilo ali foi mesmo um momento de mudança na minha carreira e eu pensei, pá, se eu finalmente descobri aqui uma coisa que me está a fazer sentido e que estou a gostar, se calhar existe este material que eu nem sabia bem até agora e se calhar existem muitos outros que eu ainda nem sequer ouvi falar. Sim. E aí procurei um bocadinho, estávamos ali no início da informação na internet, já havia alguma informação e foi aí que eu descobri a nível europeu que já havia um grupo muito consistente, com pessoas muito profissionais a trabalhar construção com fardos de palha, que era uma coisa totalmente desconhecida para Portugal na altura. E que é muito desconhecida para muita gente. Ainda Eu só hoje é soube muito através de desconhecida. você, Catarina. Pronto, então estamos aqui Entende? para falar sobre isso. Exatamente. Exato. Há bocado ainda estávamos a falar da formação, portanto, então eu depois descobri que havia algumas escolas europeias que, mas lá está, são iniciativas privadas, não é nada. Não é nada voltado para o sistema público, né? Exatamente, exatamente. Então eu descobri De umas. interesse público, vamos dizer assim. Eu descobri uma escola no Reino Unido que dava esta especialização, que dava especialização em construção com palha, rebocos de barro e rebocos de cal. E viajei até lá, fiz esse curso, logo aí contactei com muitos colegas arquitetos, engenheiros, construtores que tinham, no fundo, um mindset parecido, que tinham os mesmos Sim. interesses. E numa altura em que parece que estás a escolher uma coisa tão diferente e talvez não conhecida no país onde queres trabalhar, é muito importante contar com a força de veres aquela equipa. De várias pessoas com o mesmo interesse. Exatamente, e partilhar as experiências E eles lá têm esse tipo de construção, assim? Sim, no Reino Unido. Depois a seguir participei numa obra também bastante grande e única com o professor Gernot Mink, que era da Universidade de Kassel na Alemanha. Fez uma obra experimental que a nível estrutural, depois vais ter que ver, que era abóbadas e uma cúpula central autoportantes, só que em vez de ser as pedras cortadas com o ângulo e depois como era antigamente, por exemplo, nas igrejas, e fechar com a peça-chave, isso tudo, mas em palha compactada, muito compactada. E, portanto, a nível estrutural foi uma peça única, não tem tanto qualquer tipo de apoio, são abóbadas e cúpulas autoportantes. Isto foi uma obra na Eslováquia, com 14 nacionalidades diferentes a participar. Depois disto fui para a Alemanha também. E Você sente assim, falando agora da Europa, como você está falando de um grupo na Europa, mas não em Portugal, né? Você sente que os europeus fora de Portugal, se calhar, têm mais interesse numa construção mais sustentável do que nós aqui? Você acha que a gente ainda não está com essa pegada da sustentabilidade real, assim, né? Porque uma sim, coisa é a pessoa querer,
Outra coisa é a pessoa avançar com aquela solução, não é? Vamos fazer isso. Você nota a Olha, diferença, eu digo entende? uma No coisa, pensar. para o bem e para o mal, eu não digo que é sempre para mal, que nós estamos sempre ali com um delay de assim uns 10 aninhos, não é? Mas às vezes é para coisas boas também, quando, por exemplo, a tecnologia, se calhar. É que a sensação que eu tenho é que Portugal está em primeiro lugar na eficiência energética, né? Do Ok. painel solar, o painel fotovoltaico e tal. Eu noto que nesse sentido, eu até acho que nós estamos assim Sim, à frente de muitos países europeus. Mas falando de solução construtiva, sim, efetiva, exato. eu acho que não. Eu também acho mesmo que não, porque não há consciência da energia incorporada na fabricação do material. E nós aqui, portanto, a minha procura, eu ainda não disse, mas a minha procura nessa altura inicial da minha carreira era justamente procurar casas que não constituíssem um resíduo, um lixo no futuro, no fim do ciclo de vida. Sim. E então, ao utilizar materiais naturais, estamos a falar sempre de alguma coisa que é biodegradável. Há esta coisa lindíssima das ruínas de Taipa no Alentejo, que no fim do ciclo de vida delas, na paisagem, tu vais a passear, vês uma ruína de Taipa, é uma coisa poética quase. Tens o edifício ao fim de 100, 200 mesmo anos construções em pedra, né? a Fica, parece que desfazer, fica um monumentozinho, né? e a desfazer na natureza, não zero resíduos deixados para trás. Pronto, isso era a premissa que mais quase me interessava no início da procura disto tudo, não é? A nível de construção com palha, realmente era completamente desconhecida em Portugal e já tínhamos vários países europeus com 20, 30 anos de avanço sobre nós. Mas é como eu digo, às vezes este tipo de assuntos começa um bocadinho primeiro fora e não quer dizer que eles depois não ganhem a mesma importância e a mesma força em Portugal, mas 20 anos mais tarde. E voltando aqui ao material em si, estamos com a eficiência energética, etc., mas de facto muito voltada para isolamentos que não são naturais e que têm uma pegada carbónica elevadíssima, como por exemplo o poliestireno. O próprio poliuretano, né? Se a gente ainda falar sobre ele. Está completamente disseminado em Portugal esse tipo de práticas que também nós não pensamos, isso é construção convencional de hoje em dia. Não, isso são, à luz da escala da humanidade, Sim. é... são os últimos assim, 10 anos. Poliestireno, poliuretano, só para deixar bem claro aqui, a gente está falando daquele, né, aquele isolamento azulzinho, gente, da construção, certo? Que é para o pessoal saber, porque a gente fala esses nomes, né, estranhos, mas é algo que vocês veem todos os dias. E vou aproveitar para reforçar esta ideia, porque muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem: mas não, a construção convencional é o betão, o tijolo, o poliestireno. Não, este tipo de construção natural tem muito mais séculos de utilização do que os últimos 40 anos em que estamos a usar estes materiais, que nem sequer sabemos bem como é que eles realmente vão envelhecer e como é que vai ser o final do ciclo de vida deles. Eu já tive pessoas me perguntando, inclusive, se esses elementos, se eles, no longo prazo, numa caixa d'área entre tijolos, né, quanto tempo é que ele dura? Já tive pessoas me perguntando isso. Sim, e faz sentido, não é? Em relação aos materiais que estamos aqui a falar, por exemplo, eles são carbono negativos. Se falarmos de uma planta, por exemplo, a cortiça, que é a mais familiarizada em Portugal, isso nós conhecemos bem porque é produzido cá. Estamos a falar de um material carbono negativo, porque sendo uma planta, ele absorveu o CO2 no seu crescimento. Em vez de emitir na sua produção... Isso é muito legal falar sobre isto. É que é esta a beleza. E eu penso que temos fichas hoje em dia para tudo e cálculos para tudo, mas ainda em Portugal, e não quero dizer noutros países do norte da Europa, eles estão já muito mais interessados até nas soluções que depois podemos falar um pouco mais à frente, porque eles já têm normativas e regulamentação para o cálculo de carbono incorporado, coisa que nós ainda não temos. E se viermos a ter, então vamos mesmo ter que ir à procura deste tipo de soluções e vai passar a ser uma regra. Porque a partir do momento que contabilizarmos... Eu sinto que a nível de legislação, e falando em comunidade europeia e regras europeias, a gente está evoluindo para algo que muitos materiais que a gente utiliza hoje em dia, como os tradicionais, eles vão deixar de poderem ser usados, tal e qual. Percebe? Pelo menos aquilo que eu tenho entendido e alguma normativa que tem chegado até nós, eu tenho entendido que a comunidade europeia quer abolir de todo materiais que sejam provenientes de materiais combustíveis, por exemplo. Exato, por exemplo, tens um exemplo, por exemplo, o poliestireno, com certeza, sim. Para mim, eu queria te perguntar, quer passar alguma imagem
da parte da obra, assim, para as pessoas poderem visualizar o que é esse tipo de construção? Porque no fim das contas a gente está Sim, falando de um tipo de construção que, né, que pode ser interessante as pessoas claro. visualizarem um pouco. Porque quando a gente fala em construção de palha, gente, vou falar para vocês, eu sei que vocês pensam lá nos Três Porquinhos. É sempre Não o tem como estigma a não, né, vencer. meu? É o estigma a vencer, Não sim, tem sim. como a gente não Mas hoje em pensar. dia tens o nome chique, Bio-Based Material, É, tá? Não bio-based esquecer. material, ok. Por isso, olha, produção, se você puder aí colocar as imagens, eu acho que fica mais, assim, para as pessoas entenderem do Sim. que se trata, tá bem, gente? Tá? E é para te perguntar uma coisa. Então, aqui em Portugal não se produz ainda, e se calhar o maior gap que a gente tem é não produzir aqui esse tipo de solução, né? Exatamente, mas já podemos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, olha, aqui na imagem da esquerda temos uma parede levantada justamente com fardos de palha. É importante dizer uma coisa aqui também para desmistificar a história dos Três Porquinhos e tudo isto. Que isto é uma construção super séria e que tem que ser muito bem executada, de acordo com as regras da física da construção, com material bem selecionado. Isso é Nem sequer importante falar. estamos a falar, muita gente confunde construção com palha com feno. Feno é aquilo que nós muitas vezes vimos enfardado Exatamente. nos campos, mais para os animais, no alimento dos animais. A palha é uma coisa muito mais limpa, no fundo é o caule, depois de ser cortada a parte, por exemplo, do trigo que serve para a alimentação, que tem a espiga, tu ficas com um caule limpo, sem folhas, sem sementes. No fundo, um fardo muito compactado é quase um fardo de celulose, entendes? É só o caule. Ou seja, seria o desperdício. Exato, que ainda por cima tem essa maravilha de ser o desperdício. Mas estamos a falar de um material muito homogéneo e, no caso, tem que ser muito compactado, portanto, tem que estar bastante sólido e compactado e tratado como qualquer outro material. Ele cresce, ele é transformado, no Ele deve ter fundo. que ter um grau de umidade próprio, não tem? Exato, é assim, tem que ser apanhado logo na altura certa, na altura das colheitas e reservado num estoque de um armazém. Portanto, não é nada a ideia que nós temos dos fardos de palha no campo. Sim, Esses não servem para construção. Tu tens que, desde o início, ver aquele material como um material de construção. com certeza. Uma matéria-prima que está disponível para ti, que no fundo não é assim tão diferente da madeira ou do papel, por exemplo, da Sim, sim, celulose. sim. E depois tem que ser armazenado, não pode de forma Ele é alguma prensado, ter... né? Ele ganha alguma resistência, certo? É Porque muito ele prensado, é muito compactado. Pronto, estamos aqui a ver nesta imagem uma parede, isto é uma obra em Silves, no Algarve, que foi feita com painéis com fardos de palha, pronto, colocados um a um. Eu tive várias, em Portugal acho que fiz 4 obras feitas com fardos de palha locais, pronto, a escala é de moradia. Então, é fácil encontrar esse material aqui, esse em específico, ou não? Tens que fazer alguma seleção dos produtores e explicar-lhe que precisas de um material que tem que ser bem guardado e que não pode apanhar umidade. Inclusivamente, por exemplo, na Alemanha temos um material em si, fardos de palha, certificado. Ok. Tu podes comprar fardos de palha marcação CE, que acho que Não, seria é o super ideal. interessante, sim. E eu, inclusivamente, fiz em 2017 testes de ensaio de um painel para ser produzido e fabricado em Portugal, até com uma palha diferente da Europa, porque é palha de arroz, no Itecons em Coimbra. E fizemos todos os testes do fogo, de térmica, acústica, os vários que são exigíveis por lei, Sim, para ter sim. uma ETA, que é European Technical Assessment, no fundo que é a certificação do material, pode ser marcação CE ou esta ETA. Acontece que nós aqui ainda estamos com o nosso mercado muito pequenino para produzir, para montar uma máquina de produção destas cá, que, como imaginas, são investimentos, se calhar, na casa dos 10 milhões para montar uma fábrica automatizada que depois produza, pronto, o material para venda ao público. Portanto, naquela altura fizemos o teste, só para... Isto é sempre uma pergunta que eu acho que as pessoas têm curiosidade e querem saber. O teste da câmara de ensaio ao fogo foi desligado ao fim de 2 horas sem qualquer tipo de problema. E não quer dizer que até não pudesse ter durado 3 horas, só que simplesmente na lei a gente precisa das 2 horas e é um teste muito caro, portanto... Ele não propaga o fogo, então. Exato. Eu, pronto, tenho, no meu site tenho lá o vídeo disponível e ao fim de 2 horas abrimos a câmara, da parte de trás estava a madeira a começar a ficar um bocadinho queimada e tudo o resto nem perdeu o volume, estava só preto.
Portanto, incrível, e nós temos assistido nas notícias a estes problemas do polistireno, destes incêndios enormes. Sim. Olha, eu vou deixar aqui embaixo também do nosso vídeo o site. Exato, é Tá o bem, Catarina? terrapalha.com. Terrapalha.com, para as pessoas poderem aceder e, né, por curiosidade, também ver um pouco mais de imagens. Certo. Então, só para explicar às pessoas, portanto, aqui é a parede em tosco, obviamente tem sempre ter uma fundação dentro das regras estruturais portuguesas e a nível sísmico e tudo isso. Depois a estrutura neste caso, A nível sísmico, hein? Vocês ouviram? neste caso, a estrutura das paredes é em madeira, também calculada, obviamente, a nível legal, por um engenheiro que fez o cálculo. Isto mais escuro que estão a ver é cortiça, pronto, para tapar justamente a estrutura de madeira e conseguirmos ali uma superfície de adesão do reboco exterior. O reboco é base de cal, né? O reboco exterior, neste caso, é de cal, e nas outras casas que eu fiz, literalmente com materiais nacionais e à mão, também foi sempre cal. Ali na imagem da direita, por exemplo, é um interior e aí já utilizamos barro. Vemos a parede exterior é isolada termicamente, portanto é em palha. As paredes interiores não têm essa necessidade, só têm uma necessidade mais acústica e no caso aí, por exemplo, é um tabique. E eu tive sorte com estes clientes porque eles são um casal, ela é portuguesa e ele é alemão, e eu indiquei-lhe uma escola na Alemanha para ele ir aprender construção com palha. Ele é um carpinteiro certificado. Ai, que E fixe. então participou na construção da própria casa já com todo o know-how necessário para poder executar. O que é raro, e esse é um dos problemas, onde é que está a mão de obra qualificada para executar este tipo de obra? Vamos aí Exato. levantar uma pergunta ótima. E daí que eu estava a tentar ter o produto certificado em Portugal, pré-fabricado de painéis. Sim. Mas lá está, em 2017 estávamos um bocadinho à frente do tempo e o número de projetistas a utilizar este material era super reduzido, Com portanto certeza. provavelmente não iríamos ter muitos clientes. E então eu conhecia um produto semelhante feito no norte da Europa já desde 2010, acompanhei o crescimento da empresa deles, que também não foi de um dia para o outro, foi realmente baby steps e muito consistente, com muita qualidade, portanto tenho muita confiança, mas sei que foi um processo de uns 10 anos para atingir a maturidade que tem hoje em dia. E eu sempre acreditei que esta construção, naquilo que eu gostaria de fazer a nível profissional, não fazê-lo para um nicho de mercado, uma casinha do campo, pequenina, Sim, algo sim, assim. sim, Eu sempre sim. acreditei que isto pode ser um material de escala urbana, de escala de cidade. Então, esta é uma solução que me vai permitir muito mais alcançar isto, que é utilizar painéis pré-fabricados. Portanto, eles são produzidos à dimensão do... Agora, se cá podíamos ver o slide seguinte. Desculpa, então vou fazer aqui um salto. Portanto, aquelas mesmas paredes que estávamos a ver anteriormente, pelo interior, quando acabadas com o reboco de barro, Ninguém nota, tem este né? Não dá aspecto. para ver. Assim, não dá para ver, dá para ver uma coisa ainda melhor, que é a casa cheira bem, a casa termicamente é confortável e tem todo um lado mais orgânico. Se tu notares, pronto, isto não é uma parede em gesso cartonado de arestas muito vivas, tem sempre assim uns detalhezinhos, porque as pessoas querem. Se quisessem também ter uma coisa muito mais de arestas e muito mais modernas, também poderiam, mas eu acho interessante esta estética em que a casa também se nota que é uma casa mais orgânica. Não, é engraçado você falando sobre isso tudo, eu penso assim, eu sei que as pessoas são muito conservadoras, né? Falando aqui de Portugal, eu vejo que as pessoas são muito conservadoras, gente, até mudar de construção tradicional em betão para um light steel frame, eu já vejo que tem muita gente cética, do qual está mudando a mentalidade. Nesse caso aqui, falando em construção em palha, o que eu vejo interesse e o que eu tenho pena da gente não poder produzir, se calhar, esse tipo de solução aqui, é que eu acho que, do ponto de vista econômico, poderia ser bem interessante se a produção fosse feita cá. Exato. Porque como é um desperdício esse material, gente, né? Você estava falando de tirar o trigo do arroz, por exemplo. A gente tem grandes produções de arroz aqui em Portugal. Sim, em geral né? é trigo na Europa que se utiliza e nós Sim. falamos do caule do trigo. Em Portugal poderia ser o arroz que nós temos e era o caule do arroz. Pronto, que normalmente, imagina, é queimado no campo, não serve mesmo para nada, é um desperdício queimado. Falando de uma crise de habitação que a gente tem, né, e as pessoas sabem o quanto escalou o preço das soluções que a gente tem atualmente no mercado, Sim. mesmo sendo em escala industrial, que é o que a gente tem,
certo? Né, quando eu falo em betão, eu tenho escala industrial de betão aqui em Portugal, certo? Quando a gente fala em aço também. E o preço está escalando mais que tudo, porque não depende só de Portugal, a gente tem aqui algum tipo de importação e a gente depende disso. Agora, quando se fala nesse tipo de construção, nós poderíamos sim ter uma base de produção aqui, que dependeríamos de nós, se calhar, e a nível de construção poderia ser muito mais interessante do ponto de vista econômico. Essa é a maturidade que eu gostaria que nós alcançássemos. Tipo, imagina, agora a minha ideia é abrir o mercado. Se calhar vamos então saltar para o slide seguinte, mesmo que depois voltemos a este, só para as pessoas perceberem então o que é que estamos a falar quando falamos já de não construir fardo a fardo, posto à mão entre uma estrutura de madeira no local, quando falamos de uma casa que os painéis vêm de obra, com este aspecto. Por exemplo, isto aqui superior é um lintel estrutural. E não há constrangimento a nível do design, da arquitetura da casa. O projetista pode desenhar a casa que quiser. A única coisa é as paredes são sim um bocadinho mais grossas do que aquilo que estamos habituados hoje em dia. Portanto, acabamos sempre com paredes ou de 40 ou de 50 de espessura. Tudo o resto, os painéis são produzidos de acordo com o projeto. E para uma moradia, digamos um T3, temos uma semana de montagem das paredes e estão prontas. O que é muito bom em obra, sendo que hoje em dia temos pouca mão de obra, é a grande mais-valia. As instalações, vocês passam por onde? Olha, tipo águas, né? Rede de água, sim, de esgoto. Por exemplo, aí no caso das casas de banho e uma frente de uma bancada de cozinha, às vezes eu opto por fazer uma pequena parede técnica. Aí sim, por exemplo, pode ser em gesso cartonado hidrófugo e passar por trás as tubagens da água. Ok, então não é suposto a gente passar as instalações por dentro dos painéis? As de água não, as de eletricidade podes passar, porque já são mais finas normalmente. E pronto, desde que não haja aberturas e cortes na estrutura principal, sim. A palha é muito fácil de abrir o roço, de passar, mas, por exemplo, pode ser um desenho que, sobretudo, utilize, por exemplo, um piso técnico, distribui, depois só sobe naquele sítio onde tem que ser, por exemplo, o interruptor ou a tomada, e isso é fácil de abrir um roço na palha, facílimo. E no piso, se calhar, vocês têm um piso técnico, não? Pode ser, sim. Pode ser uma das soluções, exatamente. Pronto, mas para terem esta ideia de quando falamos destes painéis, estamos a falar de um material que já é completamente homogéneo, é completamente testado, tem todos os certificados exigíveis a nível europeu, ou seja, do ponto de vista de um projetista, e se isto é para disseminar por todos nós que estamos nesta área, põe o projetista numa posição muito mais confortável. Ele já não tem que ser um técnico como eu, andou 10 anos a aprender das boas práticas europeias, já pode ir ao manual de instalação, aos certificados técnicos, entende a linguagem que lá está, entende os valores para produzir os cálculos e já pode ser uma pessoa a prescrever esta solução construtiva facilmente, coisa que antes não tínhamos. Foi a primeira coisa que eu te perguntei, lembra, quando a gente se conheceu? Sim. Eu falei, gente, será que é possível? Mas não, depois eu tive acesso às fichas técnicas, você me enviou. Exatamente. E que é o manual da construção, né, desse tipo, e com algum tipo de fórmulas mesmo, de cálculo e tudo mais. E eu achei interessante. Assim, daí eu estar a optar cada vez mais por esta solução, deixei o lado mais purista de vamos mesmo buscar material do local, utilizá-lo, fazer à mão, mas porque a minha ideia é trazer a abertura deste mercado para Portugal. Se calhar precisamos primeiro de mudar este paradigma, de disseminar, olha, através do que estamos aqui a fazer hoje também, de abrir o mercado português. Se calhar, quando fizermos 50 casas cá com este material, passa a ser interessante que uma empresa portuguesa diga, pá, isto afinal já tem procura, eu vou investir também em produzir isto cá em Portugal, por exemplo. Existe algum limite de pisos, por exemplo, para uma construção desse tipo? Olha, isso depois depende do regulamento de cada país a nível estrutural, mas, por exemplo, em construção com palha, há um edifício na Alemanha de 5 pisos... totalmente de escritório. assim, totalmente em módulos. Mas a estrutura é de madeira, pronto. Okay. E isso levanta aqui uma coisa também que eu tinha pensado em partilhar hoje, que eu acho super interessante. Aqui a nível do investimento que os nossos decisores políticos poderiam ter para promover este tipo de prática de construção sustentável. Um exemplo, a Alemanha e o exemplo da França.
não é o pequeno promotor privado tem que se ir meter a fazer esta construção quase, olha, isto é pioneiro, é a primeira vez, Exato. tenho tantas incertezas, ainda assim isto está tão alinhado com os meus valores éticos que eu vou fazê-lo. Não, por exemplo, em França é o Estado que faz, já tem 5 escolas públicas construídas com palha e, obviamente, o investimento público permitiu, por exemplo, fazer todos os ensaios necessários, fazer protótipos, ensaiar os protótipos, escolher a melhor técnica, para agora até ter um edifício que, no fundo, serve de forma pedagógica para as futuras gerações, porque são as crianças que estão a utilizar aquela escola Sim, construída sim, sim, daquela sim. maneira. Estás a ver? Mas aliviou o pequeno promotor privado. Eu noto que a inovação aqui vem sempre do setor privado. Mas já viste? É uma pena. Pronto, e o edifício de 5 pisos de escritórios, estávamos a falar no norte da Alemanha, justamente parte do financiamento e da verba que foi alocada a esse projeto foi justamente para também fazer alguns ensaios que não existiam, de normativas que não existiam. Portanto, ao terem construído aquele edifício, abriram campo a que os que vêm a seguir àquele já estejam todos enquadrados a nível legal. Sim. Pronto, que é ótimo e é com... Então, existem fábricas desse tipo de construção em França ou na Alemanha. Já existe Também, esse pronto, tipo. estes produtos que estamos aqui a ver é a marca com que eu decidi trabalhar, que é a Cococoon, justamente porque eu já tenho uma relação de conhecer a evolução do produto deles desde 2010. E eles estão localizados na Lituânia. Neste momento estão a construir uma segunda fábrica na Eslováquia, a nível mais Europa Central, e a ideia justamente é que quando o mercado do sul da Europa abra, por exemplo, criar uma fábrica a nível da Península Ibérica, ou seja, o objetivo é sempre ser sustentável e ser local, só que às vezes tu não consegues chegar lá de um dia para o outro. Tu tens que ir criando um mercado para também o teu negócio ser sustentável e aí sim chegar a algum ponto de maturidade que vai ter sucesso e pode-se implementar. O que eu acho incrível da evolução da construção civil, e eu tô falando aqui de Portugal também, gente, porque como eu falo, assim, eu não estudei no Brasil, então eu não sei nada da cultura de construção de lá. É engraçado isso, né? Eu vim pra cá com 17 anos, então eu não sei mesmo. Quando eu falo de construção, eu só tô falando daqui. Que é, a gente veio da construção em taipa. Quando eu vou a edifícios, né, de 1900, 1920, ainda existia esse tipo de construção. Né? A gente está falando de 100 Sim. anos depois, não há cultura de se fazer a construção em taipa, por exemplo. Sim, até Não aos é? anos É 60 no engraçado isso. Alentejo existiu e depois foi o advento do cimento e do betão e pronto, e mudou o paradigma e acho que agora estamos a tentar voltar um bocadinho e ver se o conhecimento antigo que tínhamos não se perde. É porque assim, a gente não pode deixar de falar, e eu já tinha falado isso para você da outra vez, né? Eu sei que o betão, e tô falando betão é concreto armado, né? Eu sei que o betão ele veio revolucionar no sentido da arquitetura poder ser moldável. A gente tem que falar sobre isso, né? Quando a gente fala de construções em pedra, construções com vigotas de madeira, construções em taipa, se a gente for ver bem, no centro de Lisboa se nota muito bem que os edifícios eram muito parecidos, não é? Ao saguão, às casas, aos prédios, uns do lado dos outros. Então, eu percebo que havia uma limitação na criatividade Exato. arquitetônica que o betão veio trazer do ponto de vista dele poder ser moldável com vários aspectos. Hoje em dia a gente tem casas com outros aspectos, né? Mas quando a gente pensa no longo prazo do material, que é a questão da sustentabilidade, se fala muito em sustentabilidade, mas eu às vezes acho que as pessoas não sabem o que significa ser sustentável. É que no final das contas a casa tem um prazo, um tempo. Quando ela chegar no fim, o que serão as casas de betão, né? De concreto armado, como é que vai ser o seu fim de vida? Né? Vai virar um desperdício enorme, A vai mim virar ainda um me lixo. preocupa mais as casas de hoje em dia de plástico. Lá está, plástico entre aspas. Agora eu disse esta palavra para as pessoas entenderem, não é? Aí sim é um desperdício enorme. Pronto, e pegando no que estás a dizer, e também aqui para quem nos ouvir entender, que eu sou adepta da tecnologia apropriada a cada situação. Atenção, não estou aqui a dizer que o betão não foi um invento incrível. Por exemplo, para uma ponte, para um edifício público que precisa de vãos maiores, para algo icónico na cidade, obviamente que é a tecnologia mais apropriada. Aquilo que me preocupa é que o uso que se disseminou, por exemplo, do cimento. Imagina, Sim. uma coisa para as pessoas pensarem lá em casa. Se multiplicado pela população inteira do mundo, todas as pessoas rebocarem o seu pequeno muro do quintal que separa para a rua
com cimento, vemos a quantidade de cimento que estamos a utilizar, que é um material que causa um grande impacto na sua produção e que tem portanto, tem um input de energia enorme para ser produzido. E se, por exemplo, uma ponte em betão, um edifício público em betão, acha uma utilização ótima do material. Este outro exemplo que eu estou a dizer, acha uma utilização péssima a nível de sustentabilidade, porque ainda por cima é à escala que realmente impacta, somos todos nós. Sim. Poderia perfeitamente ser um muro separador de uma sebe, de uma rede, Não, ou em cal e pedra. E até não... vou falar assim um pouquinho mais a fundo, porque eu noto que as marcas, até uns anos atrás, produziam em massa o reboco, né, as argamassas à base de cimento. E eu noto que nesse momento nós já temos grandes marcas que apostam em argamassas à base de cal. Pronto, O que eu acho maravilhoso, porque, gente, quando você fala em reabilitação com parede de pedra, se pressupõe argamassas à base de cal exatamente para a parede poder respirar. Exatamente, e era isso que por acaso era importante dizer. Aqui, a nível de compatibilidade com este sistema, temos que sempre ter um material que é permeável ao vapor d'água, porque este material é muito permeável, a terra também é muito permeável. Por exemplo, hoje em dia também existem os blocos de cânhamo-cal, são materiais permeáveis que não podem ser bloqueados pelo reboco. Mas isso, por exemplo, num país como o nosso, que temos tantos problemas de umidade, condensação na parede que depois se transforma no preto do mofo. Exato. Imagina, seria ótimo. Portanto, tu estás com um valor de cálculo de SD, que é esse valor que diz que quão permeáveis são as várias camadas da parede, sendo que o teu exterior tem que ser até ligeiramente mais aberto do que o interior, que é para a velocidade a que estás a cozinhar, estás a conversar, geramos vapor dentro de casa, ele naturalmente vai sendo dissipado pela parede. Pronto, e isso eu noto que as regras atuais vieram mudar a questão da qualidade do ar interior, que você estava falando no início, mas sempre com utilização de dispositivos. É isso que eu ia falar. Ou seja, não passa pela solução construtiva, que poderia ser uma coisa bem mais interessante, mas passa pela utilização do sistema, nesse caso uma ventilação mecânica ou mesmo uma ventilação natural com grelhas autorreguláveis ou o que seja. E o conforto térmico, os cálculos da térmica ainda não sei como, mas privilegiam sempre muito a eficiência de um ar-condicionado. Por exemplo, quando com estes materiais tens um isolamento, imaginem uma parede de 40 centímetros isolada por isolamento, portanto, termicamente é muito bom, e depois complementado no nosso clima com a inércia térmica, por exemplo, da laje, do pavimento, dos compartimentos interiores, dos rebocos, temos uma solução construtiva que funciona bem de verão e de inverno e que, olha, falando em custos, se calhar este é um custo inicial mais elevado, e agora vou dizer assim de uma maneira mais popular, porque barato é o plástico, e nós sabemos isso de ir à loja do chinês. Sabemos que a cortiça é um material mais nobre e mais caro, sabemos que a madeira, o tipo de materiais e o nível que estamos aqui a falar portanto, no fundo, trata-se de um investimento inicial maior, não querendo dizer que quanto mais produções começarem a acontecer, quanto mais a escala aumentar, quanto mais próximo isto tudo possa ficar do local da obra, que não vá regular-se por um valor muito mais tudo que fica um pouquinho mais estandarizado fica um pouco mais em conta, né? Exato. Você vê isso como uma barreira, por exemplo, para poder vender um projeto desse tipo? Sim. Mais do que a própria solução em si, a nível de conservadorismo das pessoas, né? Sim. É assim, eu por acaso tenho alguns clientes que são estrangeiros que se mudaram para Portugal e que têm esse poder de compra e que já viram isto nos países de origem, não têm dúvida, eles não questionam, É ótimo um cliente que chega ao pé de ti e que não está desconfiado do sistema, diz, não, é este sistema que eu quero, pronto. Mas também noto que já há muitas famílias portuguesas super interessadas porque justamente têm como valor primordial a sustentabilidade da construção que querem deixar como exemplo e onde viver, obviamente. Mas aí sim, às vezes o fator custo trava, impede. Mas o que é que eu sugiro? Claro, nem todos os casos são assim, mas eu vejo hoje em dia muito também a cultura da casa grande, dos vãos grandes, do deck, da piscina, isto, aquilo outro. Qual é que é realmente o luxo que a pessoa pode ter dentro de casa? Se não a qualidade do ar interior, se não o conforto térmico, se não o deixar um bom exemplo para o futuro. Então, se não pode construir uma casa tão grande, diminui um bocadinho a área de construção e já se consegue adaptar a este outro orçamento. Sempre pode ser a diferença entre construir uma casa de 230 metros quadrados para uma de 170, mas aí já tens uma coisa toda ela bem feita.
Porque, assim, eu já tive clientes, e eu estou falando uma coisa muito básica, que é, Flávia, eu quero colocar o sistema ETICS, que é o isolamento pelo exterior, em cortiça. E depois, quando vem É, o preço pesa esbarra. sempre depois. Eu tive uma construção em Hervidel, em que a gente ia fazer o projeto térmico todo com blocos de cânhamo. Então foi outra barreira também, sabe? Eu senti também que foi uma barreira do financeiro, que é uma pena, né? Porque se as pessoas usassem mais esse material, claro, é tipo, como eu falei no início, né? O light steel frame ficou um pouquinho mais difundido, a gente já tem fábricas. Então o preço já ficou um Sim. pouquinho mais igual a da construção tradicional. Não vou falar que ficou mais barato, porque não é verdade. Mas a gente precisava mesmo era de investir com algum tipo de fabrico aqui no país, Sim. de maneira que ficasse financeiramente mais agradável, né, para toda E a é gente. nisso que, no fundo, ao trabalhar nisto há 15 anos, é isso sempre que eu vejo lá à frente e que acredito. O problema é que as coisas às vezes não acontecem em 2, 3 anos. São estratégias, são passos que têm que se ir dando. Lá está, como eu disse há bocado, estou a trabalhar com um material que ainda vem bastante longe de Portugal, mas porque acredito que é um material que vai introduzir aqui uma seriedade, vai introduzir aqui uma confiança para as pessoas poderem começar a olhar para ele com viabilidade. E essa viabilidade vai abrir as portas a que mais empresas, epá, para mim, ótimo o dia em que hajam vários concorrentes a produzir estes tipos de material, é porque o nosso mercado está muito bom. Não, e assim, quando a gente fala nesses outros tipos de sistema, pensando que a gente tem tanto desperdício nesse tipo de material, eu penso assim, o que está faltando, né, para se ter os passos certos? Olha, eu acho que falta o tal investimento público. Por exemplo, quem é um promotor público deveria ser aquele que deveria promover as melhores práticas. Agora fala-se da habitação. Então, porquê é que esta habitação pública que está a ser feita não tem como premissa, por exemplo, utilizar materiais carbono negativos ou carbono zero? Por exemplo, ou por exemplo lançar um concurso em que o material tem mesmo que ser local, imagina Eu isto. já fiz parte de concursos em que a ideia seria ter materiais sustentáveis, né, mais ecológicos. A gente tem vários IRUs funcionando aí. Uhum. Eu acho que IRU e IFRU, eu baralho sempre os nomes, que tendem a fazer com que a gente escolha materiais mais sustentáveis e tal. Mas chega uma altura do processo, e eu estou falando de projeto, chega uma altura do processo em que acabam por nos pedir materiais que a gente fica assim, mas eu não estou percebendo por quê. É que isto é sustentável. Exatamente. Ou seja, deixa de ser sustentável, vai pela base da sua componente técnica, né? Então, se eu for pela base da componente técnica, por exemplo, não vai muito longe aqui, eu vou falar de dois materiais que termicamente são iguais nesse momento, né? Muita pesquisa foi feita, tal qual como você falou, sobre os testes que se fazem para a gente chegar aos valores das fichas técnicas, né? Quantos em decibéis se bloqueia, qual é o coeficiente de transmissão térmica e tudo mais. E existem dois materiais e um deles é o XPS, né? Que é o azul, é a plaquinha azul que vocês estão habituados a ver na obra. E existe agora uma argamassa térmica à base de cal, né, com cortiça, da GSN, que tem a mesma condutibilidade térmica. Ou seja, eu tenho muitas pessoas que me perguntam, Flávia, qual é o melhor material? Se eu for falar qual é o melhor material, eu claramente acho que a argamassa à base de cal térmica, que tem a mesma condutibilidade, tem o mesmo impacto a nível térmico, né? Mas tem completamente um outro impacto do ponto de vista da longevidade da construção. Primeiro, por causa daquela respiração que a gente falou das paredes, faz todo sentido, as paredes têm que respirar. Agora, eu ia para te perguntar uma coisa sobre essa construção. Você sabe quanto Podemos se tempo calhar ela ver dura? o slide seguinte. Qual é a duração de Já vida? agora, porque a imagem seguinte também mostra aqui os painéis, pronto, em obra, a serem aprumados e Em ligados. Catarina, qual é o tempo de vida dessa construção? Exatamente, olha, a primeira construção que tivemos na Europa e que temos conhecimento de construção com fardos de palha, porque atenção, a fibra natural sempre foi usada na história da humanidade, inclusivamente, por exemplo, a muralha da China tem muita fibra incorporada nas argamassas que levantaram aqueles paredões. A fibra sempre existiu, desde que a humanidade É existe bom falar incorporada. sobre isso, sim. Agora, os fardos de palha é uma coisa relativamente recente com o advento da Revolução Industrial, porque já é uma máquina, a máquina enfardadeira, que passou a produzir aqueles bloquinhos, certo? E, portanto, isso começou mais ou menos há coisa de 150 anos atrás, mais ou menos, na zona do Nebraska, nos Estados Unidos, foi onde eles desenvolveram as primeiras construções, e depois temos uma construção em Paris de 1921, que é a Maison Foyette, que é um exemplo europeu de uma casa, portanto, neste momento tem 103 anos, não é? Estou a fazer bem as contas. Sim.
e que felizmente foi adquirida pela Associação Francesa de Construção com Palha, pois eles lá está, a nível associativo já estão super bem organizados, com muitos associados profissionais, empresas que fornecem materiais, etc. Portanto, já também têm uma capacidade financeira que lhes Estão bem mais avançados, né, do que nós aqui em permitiu relação a esse tipo. adquirir aquele edifício para que ele fique como justamente uma resposta a essa pergunta que tu fizeste, é quanto tempo é que uma construção desta pode durar? Portanto, Pode neste durar. momento temos uma com 103 anos, perfeitamente a uso, e portanto esperemos que ainda tenha longa vida pela frente. Obviamente, o que impacta uma durabilidade de uma construção é a sua adequada construção técnica. E nós na construção natural, assim a nível básico, temos esta brincadeira. Eu dei muitos anos, eu não disse, mas eu dei muitos anos workshops, justamente há bocado estávamos a falar que não havia a formação cá, e não há, e é uma pena. E justamente todo aquele conhecimento que eu aprendi no estrangeiro, tentei disseminá-lo cá um bocado para criar massa crítica. Isto estamos a falar do ano, por exemplo, 2010, estás a ver? Sim. E já eram, cada grupo de 20 alunos que eu tinha, já eram 20 alunos que iam para casa falar e falar com os colegas sobre este assunto. E realmente tive muitos grupos, felizmente, coisas ainda de muito básicas de introdução, cursos de fim de semana, mas a adesão era muito grande, muito grande. Ultimamente não tenho feito, tenho que voltar a esses cursos. E isto agora, perdi-me um bocadinho, Não, que não, era... é assim, eu estava falando sobre o tempo de vida da Exato. construção. Você falou um Falei exemplo desta claro que a gente tem. da menção foi Mas eu queria falar um pouco sobre uma coisa aqui, Catarina, porque a gente fala em sustentabilidade, a gente fala de materiais, mas muita gente não sabe exemplos de materiais sustentáveis, que, por exemplo, já se usa muito nas obras hoje em dia, ou não. Entende? Olha, uma coisa clara que, poxa, que graças a Deus as pessoas começaram a utilizar e que se fabrica cada vez mais, por exemplo, nesse caso aqui a argamassa base de cal poderia ser uma delas, né? Existe um outro material que você acha assim, poxa, olha, veio para ficar e as pessoas estão gostando de utilização? A cortiça é clara. A cortiça é a mais conhecida em Portugal. Eu espero que estes sejam os materiais de futuro. Eu acho que nós fizemos uma transferência nos últimos 100 anos para materiais que produzem muitos resíduos e que têm muita incorporação de energia, e acho que agora ainda não estou a ver assim grandes soluções no mercado. Estou agora a acreditar que os próximos 100 anos possam outra vez fazer esta mudança. Mas as coisas não acontecem de um dia para o outro. E falando desse tipo, gente, e trazendo aqui consciência de reabilitação, principalmente, que é uma coisa que, mesmo lendo em livros de reabilitação, a gente ganha essa consciência, né? Para quem para ler um pouquinho sobre isso. Que é, por exemplo, construções antigas, paredes de pedra. A gente está falando de um tipo de construção natural, né? Barrotes de madeira, paredes de taipa, coisas desse gênero. Quando a gente faz uma alteração dentro do imóvel, nesse momento, né, há sempre aquela coisa de vamos fazer pórticos metálicos. Por que não utilizar o mesmo material? Pois, né? deveria ser mais materiais compatíveis. Eu vou dizer exatamente. assim, a gente lá no escritório cada vez mais tendemos para isso, tá bem? Em vigas de madeira, né? Fazer poste, porque são sei lá quantos metros. Gente, vamos parar para pensar, será que faz sentido? Olha, será que a gente não poderia? Porque os materiais ligam melhor uns aos outros, se a gente respeitar o material que já existia anteriormente. Né? Sim, eu acho que a nível da madeira tem havido cada vez mais pedidos. Era essa a questão que estavas a dizer, que materiais no mercado, e por exemplo a madeira tem cada vez mais tido mais pessoas a pedirem. Um material que nós não utilizamos muito em Portugal ainda, mas que está super disseminado em toda a Europa como uma coisa já bastante corrente, é o isolamento térmico à base de fibra de madeira, por exemplo a Steico, não sei se conhece esta marca. Não. Pronto, nós cá não temos muito essa utilização, mas acho que poderemos facilmente passar mas, por exemplo, a ter. O wood frame, né? A construção, por exemplo, ainda outro dia eu fui, e existe fábricas aqui em Portugal, hein? Fui ver um aldeamento, não é turístico, desculpa, uma construção de um condomínio habitacional na comporta com construção em CLT, que são contraplacados de madeira, né? E são casas totalmente feitas em madeira, a gente não tem nada de betão, não tem nada de estrutura metálica, aliás, estrutura metálica tem sim as fundações, porque eles usam aqueles perfuradores, né, para sustentar e tal, mas é uma construção totalmente voltada para esse pensamento. Sim, é bom estás a dar esse exemplo, porque eu já acompanho o que se passa de construção na comporta há bastantes anos, estes últimos desenvolvimentos, e dava-me pena, por exemplo, ver casas que acabam com um look final super natural, com a palhinha, com
pedra, com tudo muito harmonizado a nível do ambiente exterior para o lado mais natural, mas eu sabia, quando via as fotografias da obra, era tudo por trás, era poliestireno, e eu perguntava se estas pessoas têm poder de compra para fazer construção de qualidade. Acho eu que é essas que justamente compete o dever moral de também trazerem boas Tal e qual. práticas, não é? Exatamente. E eu acho que isso agora também está a mudar. No fundo, se calhar todos nós temos boa intenção e todos nós queremos até essas soluções, só que não as conhecemos. E por isso disseminar e o Essas programa que construções estás em aqui a fazer. CLT, né, por exemplo, gente, CLT, vão lá no Google, fazem uma buscazinha, vocês vão ver que são uns contraplacados de madeira, né, são umas placas de madeira, e quanto mais espessa, melhor, do ponto de vista acústico e térmico, e a gente fez um projeto térmico voltado para isso, e foi tudo uma novidade para nós, né, porque a gente está muito habituado a utilizar, nem que seja cortiça, nem que seja, né, por exemplo, ver a ficha técnica desse tipo de material é espetacular. E a gente está falando aqui que, para todos os efeitos, é uma construção que a nível de pontes térmicas não deveria de existir, E não certo? existe. Pronto, Neste era caso, isso. exatamente. Aqui, se calhar, se as pessoas quiserem depois ver essas fichas técnicas, eu deixo só o site, é o ecococun.eu. Pronto, se depois quiserem aprofundar um bocadinho os valores e tudo isso, porque eu sei que as pessoas às vezes ficam céticas nessa parte, e realmente é a empresa que eu conheço que tem as coisas mais bem documentadas com essa seriedade. Não, e vão lá mesmo investigar as fichas. Eu posso deixar o link aqui embaixo também Ok, desse site, eu acho que faz sim. todo sentido. É, porque assim como eu, também fui lá na ficha técnica dar aquela cuscada, Exato. E né? pronto, e se precisarem de algum esclarecimento, lá está, já viram que eu acompanho a construção com palha desde os tempos em que ela não era tão evoluída como agora, com painéis, portanto já sempre foi a minha especialização nos últimos anos, e se precisarem depois desse apoio de consultoria para desenvolver projetos, podem-me contactar, porque era isso que eu gostava, era cada vez mais colegas prescrevessem estas soluções e elas passassem a ser habituais, usuais, nada de excêntrico. Né? Porque hoje em dia, se uma pessoa construir uma casa dessa, né? Em Portugal ainda não existe nenhuma construção desse tipo, Olha, né? neste momento está a ser primeira construída na zona de Melides. Eu pessoalmente tenho duas em fase de licenciamento, uma para a zona de Salir, que é Caldas da Rainha, e outra também para Melides. Isso era importante falar E sobre licenciamento, ou seja, há a possibilidade de licenciar, porque muita gente me pergunta. claro, porque para já são os nossos termos de responsabilidade que viabilizam, mas porque as fichas técnicas estão todas certificadas com valores que depois tu, quando fores fazer os cálculos, te vão passar, não é? Quando Ou fizeres o seja, cálculo, há vão todo o passar o dimensionamento da mesma, regulamento. tal e qual, né? Sim, sim, aqui os painéis, por exemplo, nunca distam, aqueles dois prumos nunca distam mais de 80 centímetros, por exemplo, e vais ter que verificar no cálculo estrutural um sistema com estes painéis que Sim. passe o nosso regulamento sísmico que outros países da Europa não têm, por Como é que é exemplo. feita a base de fundação, por exemplo, dessa Isso é um construção? bocadinho livre, olha, pode ser justamente, aí poderemos, por exemplo, usar o betão, se assim o entendermos, para uma base mais sólida e para tal ganho da inércia térmica que precisamos no nosso clima quente de verão. Mas, por exemplo, se tiveres um cliente que te diz mesmo, olha, betão não, podes usar aqueles tais fundações de parafuso, penso que é uma marca que é a Com Kreiners, placas não de sei madeira bem. de base, né? Como se fosse uma laje de madeira, Exato, certo? E exato. depois aquelas Sim. perfurações e Sempre fundações. que fiz projetos com esse sistema, lá está, na parte térmica tive um bocadinho de falta de inércia térmica, da massa térmica, e portanto aí tivemos que pôr sempre um Sim. bocadinho mais de reforço de argamassas para... Explicando aqui o que é inércia térmica, porque é sempre bom falar sobre Uhum. isso. Inércia térmica é o seguinte, gente: quanto mais inércia você tiver, mais capacidade de reter o calor lá dentro vocês têm. Quanto menor inércia térmica, mais dissipa esse calor. E quando eu falo calor, porque a gente, quando fala em energia, só fala em calor também. O frio não existe. Certo? O frio não existe, salve seja. O frio é a ausência de calor, né? Sim, mas também assim para dar uma coisa prática para quem está lá em Pois, casa perceber, é assim, o isolamento térmico é sempre uma coisa mais uma fibra, não é? E com espaços de ar pelo meio, exato. é-nos muito útil para os meses frios, portanto é como se fosse a nossa pele exterior que nos protege do frio da rua. Já a inércia térmica no nosso clima é o contrário, nós precisamos que ela exista dentro das nossas casas para que a casa não esteja muito vulnerável, de repente estão 40 graus na rua e se não tivermos Exatamente. aquela buffer da inércia térmica, a casa vai mudar a temperatura muito rápido e é óbvio que não queremos E isso, né? ela mantém Por ali isso as como estava casas de taipa antes. do Alentejo eram sempre fresquinhas, E sempre, aquelas sem paredes ar-condicionado. grossíssimas, né? Exatamente Exatamente. para Esse reter. é o verdadeiro exemplo de inércia térmica, sim.
Olha, Catarina, vou te pedir uma coisa. Quer acrescentar mais algum ponto aqui que não foi falado em relação a esse tipo de construção? Eu acho super interessante você trazer como uma pessoa especialista na área da sustentabilidade da construção a 100%. Eu Sim, acho brutal. eu penso que, por exemplo, para a nível dos investidores, se eles quiserem propor um material diferenciador de tudo o resto que já existe no mercado, e eu acho que já que vai começando a haver público que procura este tipo de soluções, acho que é uma oportunidade que está aqui no nosso mercado português, que lá está, já começou nos outros países da Europa e nas outras cidades da Europa e que em Portugal ainda precisa dessa oportunidade para acontecer, portanto a maior escala, imaginamos um prédio de habitação, um empreendimento e acho que pode ser um material diferenciador que no sentido de um método como este já não é uma coisa experimental, já está bem testada, já tem os certificados, já tem a durabilidade garantida. Até um adiamento turístico, né? Podia ser interessante construir Escolas, eu assim. sempre disse que as escolas são essenciais para também deixarmos as gerações futuras já com uma outra perspectiva do que é que pode ser a construção, não é? Olha, eu tenho que te agradecer. Obrigada, Catarina, por ter trazido tanto conhecimento numa área que eu não tenho conhecimento Ótimo, nenhum. obrigada. É sempre bom trazer assim conceitos e sistemas diferentes que fazem a gente pensar, sinceramente, que a construção civil a gente não pode cingir a um tipo de sistema só. Existem vários, ainda bem. E trazer essa discussão para cima da mesa eu também acho que é interessante. Fala um pouquinho sobre os seus canais, né? Onde as pessoas podem te encontrar. Sim, eu tenho o meu site e tenho no Instagram, tenho uma presençazinha, não tenho assim grande presença, mas a minha conta é Catarina_Terrapalha. Às vezes acaba por ser uma conta um bocadinho quase pessoal, mas eu acho que até é mais giro porque mostra a minha visão e mostra as minhas obras, etc. Não é tão fria Sim, sim, e de sim. facto lá estão imensos exemplos daquilo que falámos hoje em dia. Se alguém ouvir este podcast que queira de facto depois continuar um bocado esta conversa e estudar possibilidades para a frente, é por isso que estamos aqui, não é? E contigo gostaria também imenso que a Prada de Engenharia se dedicasse, por exemplo, ao cálculo destas estruturas, porque no fundo precisamos de toda esta solução garantida. Sim. É o arquiteto que faz o projeto, são as engenharias e depois em obra a empresa de construção civil para executar a técnica. Pronto. Olha, obrigada mesmo por ter vindo cá. Obrigada, foi um gosto. Olha, beijo Sucesso. grande, pessoal. E a gente fica aqui à espera de vocês no terceiro episódio. Beijo, beijo. Obrigada, Catarina, mais uma vez.